soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Tu és Rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Mesmo se eu te deixar, ainda se o sol não brilhar, mesmo se os meus me abandonarem, eu sei que nunca vais deixar, nunca vais deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar.
soberano, fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Com muita alegria estamos começando mais um programa, o programa Coisas da Vida, pedindo licença para entrar na sua casa, para fazer parte da sua história, esse programa que com muito carinho nós fazemos chegar até você. Eu quero agradecer imensamente o carinho das pessoas quando me encontram aí pela rua e dizem: "Ô padre, eu vi o senhor lá, me ajudou bastante aquilo que o senhor falou, respondeu algumas dúvidas que eu tinha", sabe que é muito gratificante. Eu sempre disse desde o início do programa, já faz um bom tempo que estamos no ar em Sorocaba e região e também para todo mundo através da internet, sempre disse que o objetivo é não tanto encontrar respostas, mas fazer boas perguntas para que juntos nós possamos trilhar o nosso caminho e fazer a nossa história acontecer através da partilha e da troca de experiências. Eu gosto muito de dizer que Deus nos fala de várias formas, é claro. Claro que a forma clássica, através da Bíblia, à luz da revelação natural. Mas também a verdade, minha gente, que Deus nos fala demais através dos acontecimentos não tanto grandiosos, mas os acontecimentos pequeninos do dia a dia, no cotidiano da vida. É impressionante nós prestarmos atenção nas mensagens teológicas. O que são mensagens teológicas? Mensagens divinas, mensagens de Deus que nos chegam a todo momento. E olhos desatentos e ouvidos desatentos e corações que talvez estejam dormindo podem não perceber Deus nos dando dicas valiosíssimas para a nossa vida. É bonito ver num pássaro que voa, na borboleta, na criança que sorriu e até mesmo naquela decepção momentânea você perceber os cuidados de Deus nas portas que se abrem, mas também nas portas que se fecham. Aliás, ultimamente aqui em Sorocaba, Deus tem me inspirado um pensamento que é muito verdadeiro. Se você pede muito a Deus uma coisa e ela não vem, se atente a um detalhe. Se você pediu uma coisa e Deus não te deu, tenha certeza que é porque não é disso que você precisa. Nós temos uma mania de criar necessidades para nós, né? Eu quero fazer novena, trezena, me ajoelhar, ir na igreja não sei quantas vezes, para que Deus me dê aquilo que eu tanto quero. A pergunta inicial do programa de hoje: será que aquilo que você tanto quer é aquilo que você precisa? Aqui é uma coisa interessante, sabe? Nós vamos aprendendo, muitas vezes através das surras e dos tapas que a vida nos dá, nós vamos aprendendo que Deus não vai fazer todas as nossas vontades, mas Ele vai nos dar tudo aquilo de que nós realmente temos necessidade. Quantas e quantas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós somos como uma criança rebelde que rola no chão do hipermercado porque a mãe não comprou chocolate e de repente não era o momento propício para aquele chocolate chegar. Subentendamos por chocolate aquela graça, entre aspas, que nós tanto queremos, que Deus percebe que ainda não é a maturidade ainda não chegou, o momento não chegou e de fato ainda não é aquilo de que nós realmente precisamos. Hoje eu quero contar para vocês um fato do cotidiano. É comum a gente ir para a praia, a gente vê a molecada feliz às beiras, na orla do mar, soltando pipa, né? E corre para lá e corre para cá. Eu me lembro também da minha infância, quantas vezes eu gostava de soltar o máximo de linha no meu carretel para que a pipa fosse bem alta, que ela voasse bonita e altaneira. Pois é, quem já não viu essa cena e quem talvez esteja assistindo aí, você aí do outro lado, talvez na fase de menino, de meninão, quantas vezes não fez experiência gostosa de sentir o vento no rosto e sentir a sua pipa voando e muitas vezes brincando com os outros, interagindo, que coisa gostosa, né? E também tem alguns que depois de adulto na praia voltam a ser crianças. Eu também faço isso às vezes, lá ninguém sabe às vezes que o padre é padre, né? Dá para o padre ser gente nesses momentos, é muito gostoso, gosto de fazer isso. Mas eu me lembro que observando dois meninos, né? Soltando pipa esses dias, eu e minha mãe estávamos na praia nesse verão de 2015. E é interessante que olhando ali a diversão da criançada, sempre tem aquele que dá muita linha, né? E perde um pouco o comando e o controle da pipa. Chegou outro moleque para ele e falou assim: viu, eu estou vendo a sua linha, mas já não consigo ver a sua pipa. Eu olhou para o outro, onde ela está? Olha a resposta interessante e empírica do garoto que estava soltando a pipa. Ele falou: você não está vendo a pipa? O outro disse: não. Então ele falou assim: segura na linha que você sente. Interessante essa frase. Segura na linha que você sente. Sabe que muitas vezes acontece isso em proporções maiores na nossa vida? Quantas vezes, às vezes, diante de uma grande dificuldade,
de um mar que se fecha em cima da gente, querendo nos engolir. Algumas pessoas descrentes, que é um menininho que chega e pergunta, não vejo a pipa. Talvez diga para você, onde está a sua fé? Onde está a sua vitória? Onde está o seu objetivo e a sua meta? Em outras palavras, onde está seu Deus? Nesses momentos que nós devemos dizer assim, segura em mim, coloque a mão no meu coração, segura em minha mão, que você sente. Antoine de Saint-Exupéry, na sua obra célebre, O Pequeno Príncipe, né, dizia para nós que o essencial é invisível aos olhos, porque só se pode enxergar com o coração. Aquilo que realmente é forte, poderoso, como a fé, o amor, a caridade, e claro, Deus, o autor e a origem de todo bem, nós não podemos ver com os olhos carnais. E a tribulação, minha gente, a tristeza muitas vezes nos cega e parece que nós estamos à deriva, soltos, como uma pipa que se perdeu lá no infinito do céu. Não, nós não estamos soltos. Segura na linha que você sente. Isso me faz me lembrar, houve um episódio de dois homens do campo, uma região bem campestre, bucólica, conversando, e um era ateu, o outro era crente, e falou assim para o outro, o ateu, compadre, desculpe, eu vejo você rezar, mas eu não consigo ter fé não. Como é que pode existir um Criador se nós não temos evidências da sua existência? E como dizia um bom teólogo, o que se pode ver de Deus nada mais são que pegadas em sua ausência. Então o outro, que era bem fervoroso, olhou, estava anoitecendo, falou assim, compadre, como que você sabe? Dá uma olhadinha aqui fora do rancho. Ele olhou, tinha umas pegadas em torno da casa. Como que você sabe quem andou por aqui essa noite? Foi um homem ou foi um quadrúpede? Ele respondeu, olha, pelas pegadas, lógico, dá pra ver que foi um burro. Pois é, não foi homem não, né? Não foi não, como você sabe? Pelas pegadas deixadas. Olhando para o céu naquele momento, o homem simples, de coração nobre, falou, compadre, olha as estrelas. O que tem? Você não está vendo as pegadas? Pegadas de quem? Pegadas de Deus. Deus deixou pegadas, compadre. E pelas pegadas nós sabemos que não pode ter sido uma criatura. Só pode ter sido o Criador. Segura na linha que você sente. Aí nesses dias aconteceu como eu falei para vocês, eu gosto muito de ver Deus falando através do cotidiano, né? E aconteceu um episódio interessante lá em casa. Estava minha mãe e eu lá em casa, e nós temos uma arinha de luz, um jardim, e de repente eu vi um barulho lá, né? Olhei, fiquei até meio assustado, falei, mãe, tem algum bicho mexendo aqui, vem me ajudar. E minha mãe veio, gritei a mãe, igual eu fazia quando era criança. Fomos dar uma olhadinha lá, era um sabiá pardo, um filhote de sabiá, que havia se embrenhado no meio dos xaxins, das orquídeas, lá estava perdido, né? E nós não temos o costume de prender passarinho em casa. Então eu fiz de tudo para que o bichinho voasse. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que a asa do bichinho estava quebrada. E aí liguei para o veterinário, tirei uma foto, mandei para o WhatsApp da minha mãe, através do celular da minha mãe, mandei para o veterinário para descobrir que ave que era, não é? E o que fazer. E aí então o bichinho ficou lá, chegou mais à noite, não tinha gaiola, não tinha nada. Falei, mãe, pelo jeito eu não tenho que ficar com o bicho aqui, né? Chegou à noite, tranquei no banheiro para o gato não comer, que era uma presa fácil. E fomos cuidando. No dia seguinte tivemos que arrumar a gaiola, e depois disseram que o sabiá não gosta de qualquer gaiola, a gaiola tem que ser de fibra. Aí fomos lá arrumar a gaiola de fibra para cuidar do bichinho que não voava, né? E a mãe dele veio conversar com ele, mas também não chamou o resgate nem nada. E eu sei que a coisa foi ficando, e o hóspede foi ficando lá, exigente, não é toda a fruta que ele come, mas fomos cuidando. Gosta de mamão, tem que ser picadinho, tudo certinho. Fomos cuidando do bichinho. E eu achei interessante que, vendo o bichinho dormir em pé, eu me lembrei daquilo que os ornitologistas nos dizem, né? Os especialistas em ave, que os passarinhos, como bípedes, né? Eles têm uma espécie de um recurso na perna dele que os difere dos demais animais. Eles, quando estão num galinho ou num poste, eles têm o costume de flexionar os joelhos. Porque o pássaro, quando flexiona o joelho, a patinha dele trava, ele se agarra de tal forma no galho, ou no fio do poste, ou no puleiro da gaiola, que ele consegue dormir de pé e mesmo uma ventania não consegue derrubá-lo. Eu achei esse dado interessante, porque se você prestar bem atenção, quando você passa por momentos muito difíceis na sua vida, ou você flexiona os joelhos, ou as tempestades com certeza te derrubarão, te desequilibrarão no galho da vida. Se você quiser parar no galho da árvore e resistir às tempestades, você precisa aprender um passarinho. Segura na linha que você sente. Você precisa aprender a flexionar com mais frequência os seus joelhos. Mede-se a grandeza de um homem, não pela sua estatura, como já dizia Fernando Pessoa, né? Mede-se a grandeza do homem, claro,
pela sua cultura, pelo seu conhecimento, mas eu completaria o Fernando Pessoa. Ele dizia, não sou do tamanho da minha altura, eu sou do tamanho que eu vejo. Eu diria, mede-se a grandeza de um homem pela sua capacidade de ajoelhar-se, ou seja, de colocar-se de joelho. Reconhecer que é criatura e que o Criador tudo pode. Mas, continuando lá no nosso menininho, segura na linha que você sente, a pipa nos ensina umas coisas interessantes. Eu me lembro, quando criança, minha mãe e eu fomos visitar uma tia minha que chamava Ivone. E criança não tem juízo, né? Então, acho que eu tinha 6, 7 anos de idade, eu fui soltando uma pipa e andando pro bairro da minha tia com a pipa. E nós não tínhamos condição nem para comprar o carretel da linha, então eu emendei várias linhas uma na outra, dando vários nós, né? E chegou o momento que eu dei toda a linha, toda a corda para a pipa, e os nós que eu dei mal dados de crianças, não resistiram. E a pipa caiu no meio do matagal. Aliás, eu me lembro até hoje, o mato havia sido queimado, né? Comecei a plantar um berreiro que eu perdi a minha pipa. Mas a cena da pipa à deriva, quando se cortou a linha, nunca mais saiu da minha cabeça. Você se lembra de uma pipa quando cai, qual o movimento que ela faz? Todo o seu movimento gracioso, toda aquela beleza e aquela dança das pipas desaparecem quando elas não estão mais presas a uma corda, quando elas não têm mais uma base de sustentação no chão. Elas vão todas, como diz o bom português, o português sorocabano, o votorantinense, desbodegadas, né? Elas vão caindo na deriva, feias, e alguns se matam para conseguir pegá-las, sobretudo a criançada, né? Porque é um troféu. Mas como é feia a forma que a pipa cai quando ela perde a sua estabilidade. Eu me lembro que deu um trabalhão para minha mãe, que eu comecei a chorar. Ela entrou no meio daquele matagal, minha mãe saiu toda cheia de cinza, lá para ver o globo ocular dela. Naquele dia eu vi o que uma mãe não faz pelo seu filho, né? E até hoje tem um peso na consciência disso. Mas essa lição é interessante, porque veja, na nossa vida, Deus às vezes permite algumas pseudo-amarras em nós, sabe? São cordas que nós achamos que estão nos atrapalhando e nos impedindo de voar. Porque amar também é dizer não. Mas se você, por exemplo, que está aí do outro lado, se você é mãe ou se você é pai, você tem que dizer não muitas vezes, e dói, hein? Você tem que dizer não para o seu filho. Você tem que falar que não chegou o momento ainda, talvez, de fazer uma experiência nova, talvez de sair do país agora, calma um pouco, ou quem sabe de um namoro. Não é fácil dizer não, mas a pessoa que não diz não para outra, no fundo, não está comprometida com ela. É necessário também dizer não, o não também é uma forma de amar. Por isso que às vezes Deus fala para a gente, não faz isso agora não. Não, eu estou falando para você, não pega esse caminho. Não faz isso que você está pensando. São certas linhas que Deus amarra em nós. Porque Deus sabe que se não houver uma certa amarra na nossa vida, nós não conseguimos alçar voo, só somos como uma pipa que cai à deriva. É nesse sentido que nós entendemos algumas podas de Deus. A árvore, minha gente, quando ela cresce desordenada, eu tenho lá em casa agora um pinheiro que está tombando para cima do nosso telhado. Por quê? Porque nós descuramos de que era necessário podar o pinheiro. Na hora que você poda a árvore, se a árvore pudesse falar, a árvore sangra, né? Não sai a seiva dela. Se ela pudesse falar, ela fala, ei, está me matando? Mas se nós não podamos, ela cresce de forma desordenada e ela se perde. Aí você vai entendendo que, independentemente da sua idade, Deus também te poda, através da vida. Quantas e quantas vezes está embalado por uma coisa, aquilo que eu disse no início, quer tanto uma coisa, Deus vê que não é o que você precisa, Ele te corta. Mas para que você cresça e se desenvolva de forma ordenada. Vocês já repararam que nós vivemos uma sociedade hoje que confunde liberdade com libertinagem? Eu faço aquilo que eu quero, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser roubar eu roubo, se eu quiser transar eu transo, descompromissadamente, cada hora é uma pessoa na minha vida, não para com ninguém. Pois é, uma pipa sem linha, sem amarras, sem disciplina e sem linhas que nos dão estabilidade, nós seremos como uma pipa que cai naquele terreno baldio e que minha mãe teve tanta dificuldade de tirar naquele dia, quando eu tinha apenas 6 ou 7 anos de idade, né? Que sofrimento eu dei para minha mãe. Mas eu fico pensando, que sofrimento você dá para Deus quando você é teimoso e faz uma coisa que não está no momento de fazer? Quantas consequências ruins você tem que arcar com elas, né? E quantas vezes Deus entra naquele matagal para tirar você de lá. Outra coisa interessante ainda nessa metáfora da pipa, quantas lições a gente tira de uma coisa simples, né? Se você olhar, por exemplo, o menininho soltando a pipa, você já reparou que para a pipa poder alçar voo com categoria e classe, existe toda uma espécie de um ritual. O moleque tem que pressionar a pipa levemente para baixo, né? Veja o movimento da mão do padre, não é assim que solta a pipa, né? Está lá na praia, você percebeu que se você não coloca a pipa para baixo, ela não sobe? Olha que coisa interessante.
a pipa só alça voo se treinar a humildade. Ninguém vai muito longe nessa vida se acha que já sabe de tudo, se acha que pode somente ensinar os outros, mas que não tem nada para aprender. Ninguém vai muito longe nessa vida se não usar os altos cargos que a vida lhe concede para fazer amigos. Olha que conselho interessante, eu confesso a vocês que desde adolescente, quando li isso no Evangelho, eu não entendi. É um momento no Evangelho em que Cristo fala assim: usai o dinheiro injusto. Olha que coisa esquisita. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando o dinheiro acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Olha que coisa interessante. Quando eu vi esse negócio, usar o dinheiro injusto para fazer amigo, eu fiquei pensando, você que está me vendo agora, me ouvindo falar, e nós estamos partilhando a vida hoje, trocando ideia junto, pensa comigo. Se você se tornou agora líder na sua empresa, você já parou para prestar atenção que a liderança um dia vai acabar? E me desculpe perguntar, mas é meu papel de padre. Quando a sua liderança na sua empresa acabar, será que você vai ter deixado amigos? Ou será que você foi insuportável? Alguém que usou a liderança para pisar nos outros, para humilhá-los, e hoje as pessoas têm repulsa de você, porque você não usou o cargo para amizade, não usou o cargo para angariar pessoas que no futuro poderão te estender a mão. Quando você conseguir liderança, dinheiro e poder, seja esperto, use eles para angariar bastante amigos, porque dinheiro, liderança e poder passam, mas a amizade é algo que nós necessitaremos, sobretudo quando o crepúsculo da vida vier. Quando tivermos nossos 90, 100 anos, precisamos de ajuda, nós precisaremos de amigos. Já viram quanta gente fica velhinha e solitária? Sabe, muitas delas ficam velhinhas e solitárias porque na fase em que tinham poder, usaram poder para, muitas vezes, sobrepor as outras pessoas e não para promovê-las. O que é o líder, né? É interessante que, por incrível que pareça, a palavra líder, etimologicamente, nós herdamos da língua anglo-saxã, né? Dos anglo-saxônicos. A palavra to lead, em inglês, nós sabemos, é conduzir. O que é um líder? Aquele que conduz o outro. Aquele que conduz aqueles que no momento da vida estão sob a sua, entre aspas, jurisdição, sob o seu pastoreio, sob o seu comando, conduzindo-os àquilo que eles têm de melhor neles mesmos. Se você é líder, mas não conseguiu destacar aquilo de belo e de melhor, que as pessoas que por enquanto estão, entre aspas, abaixo de você, na linha do carro, na hierarquia do poder aí, se você não conseguiu extrair deles o que eles têm de mais belo e melhor, me desculpe, você é o mais infeliz de todos. A pipa só voa alto quando se permite ser pressionada para baixo. Às vezes Deus nos pressiona para baixo, sim, sabe por quê? Ele quer treinar em nós a humildade, Ele quer treinar em nós a virtude da sabedoria, e é por isso que muitas vezes Deus permite também as linhas das tribulações e as linhas dos sofrimentos. Agora uma coisa curiosa, né? Quando o rapazinho perguntou, vejo a linha, mas não vejo a pipa, e ele disse, segura na linha que você sente, aqui a gente aprende uma coisa interessante. Não adianta gastar saliva com quem não crê. Não adianta ficar tentando convencer a pessoa, você tem que ir no meu culto, você que é evangélico, você tem que ir na minha igreja, na missa, você que é católico. Não. Segura na linha que você sente. A experiência do sagrado, a experiência mística, é uma coisa que nós devemos fazer por nós. Ninguém pode fazer por nós mesmos. Então você tem que falar assim para a pessoa, experimenta. Não tinha aquela propaganda? Experimenta! Deus é algo para ser experimentado e vivenciado. Isso me faz lembrar de novo a conversa de dois caboclos. Tinha dois caboclos conversando. E aí então o outro, descrente, falou assim, olha, eu não consigo perceber Deus como você percebe. Não há nenhuma prova, nenhuma evidência, ninguém viu. Aí o compadre tinha feito como um bom anfitrião, um bom suco de laranja, e ainda havia algumas laranjas em cima da mesa. Falou, compadre, eu vou dar um suco para você, mas vou perguntar uma coisa antes. Ele falou assim, pergunta, o suco está doce ou está azedo? Ele falou, não sei, não bebi ainda. Ele falou, experimenta, compadre, só assim você pode saber. Deus é a mesma coisa na nossa vida. A bênção de Deus, o poder de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus em nossa vida, nós só experimentamos por nós mesmos, mas é uma experiência que ninguém pode fazer por nós. Está doce ou está azedo? Experimenta, compadre. Eu gostaria, concluindo um pouco a meditação de hoje, de contar um fato que a mim marcou muito. Diz que houve um homem muito materialista, em uma cidade grande. Ele havia realizado o seu sonho de obter uma Ferrari. Ele se empolgou tanto com o ronco do motor da Ferrari, e claro, com seu exibicionismo exacerbado,
que ele foi dirigindo e não percebeu quando atingiu a periferia, um lugar muito pobre da cidade onde ele morava. Atingiu aquelas vielas, verdadeiras ruelas, e ficou até preocupado. Eu com uma Ferrari no lugar onde tem tanta gente pobre. Ele era preconceituoso. Ele disse: vão me roubar, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Qual não foi a sua surpresa quando, quase saindo daquela periferia, uma tijolada lhe acerta a porta do carro. E ele, muito bravo, abriu a porta. Quem fez isso? Quem é o bandido? E havia um pré-adolescente, com seus 12, 13 anos de idade, chorando. Desculpa, moço, fui eu. Ele falou: seu bandido, sem vergonha, pivete, trombadinha, eu sabia que aqui só dá bandido nesse lugar. Você sabia que a porta estragada da minha Ferrari, você pode vender sua casa, que você não consegue pagá-la? Então o moleque chorando: moço, desculpa, eu atingi a porta do senhor com um tijolo, porque meu irmão está caído ali. Aí ele olhou, o rapaz olhou, você sabe que raiva cega, né? Foi se acalmando, começou a enxergar de novo, depois que a raiva passa, quando nós voltamos a enxergar. E qual não foi a surpresa dele quando olhou o menininho mais novo, que era irmãozinho dele, caído da cadeira de rodas, e o menino não conseguia levantá-lo e colocá-lo sobre a cadeira. Ele falou: o senhor pode me ajudar a colocar meu irmão na cadeira novamente? Ninguém parou, faz tempo que estou pedindo ajuda. A única forma que eu encontrei de pedir foi jogando um tijolo. O homem, muito envergonhado, colocou o menininho sobre a cadeira, deu um jeitinho de colocar a cadeira de rodas dentro da sua nobilíssima Ferrari, perguntou onde o menino morava, numa casa de madeirite muito simples, entregou ele ali. No dia seguinte voltou e pelo menos uma vez por mês ajudava-lhes com cesta básica. Depois resolveu também dar um curso de inglês para o moleque que era mais velho, para lhe abrir os horizontes. Que transformação linda aconteceu na vida daquele homem, que não enxergava mais nada, que há muito tempo não segurava na linha para sentir Deus. Pois é, sabe a conclusão dessa metáfora, dessa história? É a seguinte: muitas vezes Deus nos fala, mas quando nós estamos muito insensíveis, pode ser que Ele nos jogue um tijolo, que é para ver se a gente acorda. Apanhando muito da vida, eu aprendi uma coisa que é muito verdadeira, minha gente. É o seguinte: na vida, no cotidiano, Deus nos fala, mas as tribulações são um megafone de Deus, porque através delas, Deus está querendo nos acordar para realidades muito mais importantes. Se você está vivendo hoje uma frustração, se hoje você sente que não realizou aquilo que você queria, aquilo que você tanto quer, faz a experiência do menino. Segura na linha que você sente e faz como um passarinho. Flexiona o joelho com mais frequência e você verá que não será qualquer tempestade que vai te derrubar do galho da vida. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. Você pode interagir com a gente e também, claro, nos dar suas críticas, sugestões, serão muito bem-vindas. E quando me encontrar por aí, pode me dar um abraço, vou te dar uma bênção com muito carinho. Eu sou o Padre Wagner e esse foi mais um programa Coisas da Vida. Até o próximo programa, minha gente, se Deus quiser.